da medicina, vem para Criciúma, que é muito feliz, tem 4 filhos, entra para a política. Como assim? Como entrou na política? Então, isso é interessante, né? Veja bem, o meu pai, na década de 50, quando eu era menino, o meu pai era presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB do Getúlio Vargas, né? Ah. Então, meu pai era presidente em Laguna. Eu, menino, percebia figuras políticas de ir lá em casa, percebia aquilo. Quando eu fui morar em Juiz de Fora em 62, em 64, houve o golpe militar. E ele partiu de Juiz de Fora. Eu e o Kiko ficamos na varanda do apartamento que nós morávamos, vendo os tanques de guerra passando a noite inteira da 4ª Região Militar, indo em direção ao Rio para guerrear com o 1º Exército, que era leal ao João Goulart. Olha que coisa interessante. Nós ficamos ali vendo aquilo tudo. Eu tinha 14 anos, 14 para 15, e a gente chamava atenção. Tanques de guerra. Claro, imagina se não. 14 anos, o que é isso? A gente se informava. Tá, isso foi em 64. Em 66, já na ditadura militar, o meu tio, irmão do meu pai era o caçula de 10 filhos, o meu tio acima dele, foi candidato a prefeito de Juiz de Fora pelo MDB, que foi criado naquele ano. Ok. Olha, meu tio. Aí ele enfrentaria 3 candidatos da Arena, porque somava os votos dos candidatos do mesmo partido. Então ele era sozinho e precisava trazer mais alguém para somar votos com ele, na sublegenda, na legenda. Então, ele era candidato a prefeito pelo MDB de Juiz de Fora, e aí conseguiram encontrar lá um engenheiro chamado Itamar Franco, que foi candidato junto com o meu tio. Então, o meu tio era candidato numa chapa, o Itamar na outra, e 3 da Arena. Os 2 foram os mais votados, que somava, e o Itamar Franco ganhou a eleição. Mas eu já fiz campanha para o meu tio, tinha 16 anos, entregava santinho, ele era o candidato e tal. Então, isso foi o meu primeiro contato com política, 66. Depois, na faculdade de medicina, aí era ditadura. No meio estudantil havia muita agitação. Então havia assembleia de estudantes e tinha aqueles que eram melhores oradores, que vibravam, que iam para frente, falar mal da ditadura militar, aquela coisa de estudante, né? Que querem mudar o mundo, Querem mudar né? o mundo, exatamente. E eu não era daquele da turma da frente, mas eu observava, participava, etc. e tal. Então, o meu contato com a política, ele acabou existindo na minha infância em Laguna, depois em Juiz de Fora, com o golpe militar, e depois o meu tio candidato, que acabou não se elegendo, e depois, na faculdade, já com essa bagunça, né? Morria gente, desaparecia gente, vários estudantes sumiram, até hoje não acharam. Então, realmente, era uma situação que chamava atenção. Bem, mas eu me formei em 1972, e eu precisava fazer uma opção. Ou eu vou ser médico, ou vou ser político. Mas como eu era tímido, eu te falei isso... Mas tu tinha, assim, aquela vontadezinha, assim, de... A política já te atraía naquela época? Ou era uma coisa mais, assim, pelo tio, pelo pai? Mais pelo tio, pelo pai. Entendi. Eu era caxias, estudante, estudioso, nós falamos aqui, então o meu negócio era ser médico mesmo, né? Aí vim para Criciúma trabalhar como médico, cheguei aqui. Meu primeiro dia de trabalho em Criciúma foi na noite de Natal, dia 24 de dezembro de 1974. Me botaram de plantão na noite de Natal de castigo. Você quer trabalhar aqui? Então começa. Aí comecei a trabalhar efetivamente em janeiro de 1975 e fui bem. Eu fui um médico... E na época, quando eu cheguei, nós éramos em 32 médicos na cidade. Hoje deve ter 500, 600, Imagina, né? muito. E Criciúma era o centro, não tinha poucos médicos. Uruçanga, em Araranguá, Orleans, vinha tudo para cá, né? E a gente trabalhava muito. Não, eu atendia o Sindicato de Trabalhadores Rurais, eu atendia na Prefeitura de Criciúma, eu atendia no Hospital São João Batista, eu era médico do Grupo Gugolé, médico do trabalho. Então, eu trabalhava muito, era coisa do outro mundo. E era muito bem remunerado também, entendeu? Naquela época, então, ganhava muito dinheiro e trabalhava. Eu era solteiro, então não tinha compromisso, a não sei comigo mesmo. Morei um período na casa da Bernadette até me mudar para o meu apartamento. Enfim,
eu trabalhava muito. E depois casei. 2 anos depois, casei. Em dezembro de 76, casei. E aí já tinha meu apartamento, e aí começamos a construir casa em Laguna, depois a casa em Criciúma, depois a clínica que existe até hoje, está lá, em frente ao Hospital São João Batista, médico do interior, apartamento em Florianópolis, aquelas coisas, né? Em 1986, médico super bem sucedido, eu não estou sendo prepotente ou falta de modéstia, né? Eu era bem sucedido mesmo, trabalhava bastante, tinha pacientes em todos os setores. E aí, Magali, o Realdo, marido da Bernadette, que era político. Ninguém entendia, um empresário era do MDB, que era contra o governo militar. Né? Geralmente os empresários estavam na arena, e o Realdo era do MDB, era do contra. Né? Aí, em 1986, numa reunião em Laguna, nós precisamos lançar um candidato a deputado federal. Aí eu já tinha, em 1982, como médico, sido cabo eleitoral do Zé Augusto Yussi, candidato a prefeito, da Dizelda Benedetti, candidata a vereadora, que se elegeu, e aí eu já estava com veia política, aí eu já pedia voto com desenvoltura. E já estava gostando da brincadeira. E como o voto era vinculado, tinha que votar no governador, que era o Jaiso, que era o candidato a governador, depois tinha que votar no mesmo partido, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, tinha que votar no mesmo partido, prefeito, vereador, tudo no mesmo partido, era o voto vinculado. Então, eu trabalhei para o Zé Augusto, para a Dizelda Benedetti, para o Jaiso Barreto, candidato a governador, para o senador era o Pedro Ivo Campos, que depois virou governador, enfim. E gostei. Em 82 eu fui cabo eleitoral e gostei. Em 86, dessa reunião lá, no Realdo, assim, vamos lançar um candidato a deputado federal? Eu falei, eu topo, eu ajudo. E aí, quem é o cara? Quem é o cara? Na semana seguinte, aí o Realdo fez um churrasco na casa deles. Eduardo, o cara é tu? Como eu? Não, tu é nascido em Laguna. Tua família está aqui, teus pais, teus avós, teus tios, tudo mora aqui. Tu é casado em Tubarão. Meu sogro, o pai da Ivane já faleceu, a falecida, o pai dela era vereador presidente da Câmara de Tubarão. Eu morava em Criciúma. Tá bem nesse triângulo, né? Eram as 3 cidades maiores. Laguna hoje perdeu a posição, mas eram as 3 cidades maiores. E, além disso, como médico, atendia o pessoal do Vale do Araranguá inteiro, enfim. Tá louco? Não vou. E a Ivane, nós tínhamos 4 filhos pequenos, a Isabel recém-nascida, o Duda, o mais velho, tinha 9 anos. Aí, eu não vou. Tá, acabou, não vou. Mas o Realdo sempre insistindo. Aí o meu sogro disse, vai, o meu pai, vai. Vocês estão loucos? Uma carreira bem sucedida, com um filho pequeno, uma casa recém-construída, com todo o conforto. Aí, resultado, um dia eu recebi uma provocação pública de um cara que virou meu amigo depois, o Amor de Luca, maridada. Provocação, tem um cara lá em Criciúma, um representante de grupo econômico, e tinha o Murilo Canto, também casado com o de Sara ali, me chamava de Zé das Medalhas, da novela Rock Santeiro, né? Zé das Medalhas, aí eu fiquei brabo, entendeu? Aí fiquei brabo, eu vou mostrar para esses caras que não é bem assim. E aí fui candidato, e foi um candidato leve, entendeu? O Realdo me ajudou financeiramente, que ele ajudava o MDB a vida toda, me ajudou também. E fiz voto. Em 1986, há 35 anos atrás, eu fiz 52.648 votos. Foi muito bem votado. Eu ia dizer bem expressivo. E foi disparado mais votado em Criciúma. Fui disparado mais votado em Criciúma. Nas 2 vezes eu fui mais votado em Criciúma. E para deputado federal. E aí eu fui para Brasília e, como eu não brinco naquilo que faço, eu fiz um bom mandato, fui um bom deputado, acabei virando presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para defender o carvão da nossa região, e sempre tive uma postura. A política, a gente diz que a gente entra
pelos amigos e não sai pelos inimigos. E aí eu entrei na política, e a política tem um fato negativo que você vai fazendo muitos adversários, né? Porque para ser um bom político você tem que ter lado, não pode ficar em cima do muro, então você tem lado. E o meu lado era o MDB, era o PMDB, eu tinha posição clara, né? E aí eu encontrei muitos adversários. Hoje o deputado federal Ricardo Guide, ele foi criado praticamente dentro da minha casa, junto com meu filho mais velho, com o Duda, o Eduardo Filho. E o Ricardo ia passar férias na minha casa em Brasília, deputado federal. E os meninos, quando eu disputei com o Altair e perdi para o Altair a prefeitura uma vez, os dois perderam um pouco o vínculo que tinha. Então a política traz esse tipo de adversidade. Então, para ser sincero para ti, Magali, se o tempo voltasse atrás, eu continuaria médico.